Bom dia a todos. Daremos início à nossa Rota Sudeste de Leilões Imobiliários, edição Belo Horizonte 2026. É importante ressaltar que agradecemos a presença de cada um e que aproveitem o evento da melhor forma possível. Se acomodem nos seus lugares, teremos água no hall, como foi de entrada, café e sobre a rede de Wi-Fi. Mais uma vez, gostaria de informar que é a Ecossistema Anime. Realizar um pequeno cadastro com o modo visitante. Para abertura e boas-vindas, gostaria de convidar ao palco a presidente da Comissão de Leilões da Regional Sudeste da Associação Brasileira dos Advogados, ABA, doutora Luísa Micoli. Muito bom dia, uma alegria estar de volta a BH, um prazer estar aqui com vocês. E para fazer essa abertura, eu quero convidar a minha diretoria, que são meus fiéis escudeiros, doutor Rafael, doutora Patrícia, doutora Gisele, por favor, estejam aqui comigo, porque hoje a gente tem aqui a realização de um trabalho que é voluntário e que a gente não faz sozinho. Além dessa equipe maravilhosa, todos os membros que são muito ativos, muito presentes na nossa comissão. Temos membros que são coordenadores, que realmente encabeçam aí tantos projetos, tanto a Rota Sudeste, que é o nosso evento oficial que roda todo o nosso Sudeste, trazendo informações sobre leilões, mas também trabalhos pontuais. Nós temos trabalhos mensais no YouTube, nas nossas redes, publicações de artigos e algumas outras novidades que em breve a gente vai divulgar para vocês. É um prazer, em meu nome, em nome da comissão toda, estar aqui e dar início aos eventos de 2026, retornando a essa capital que tanto nos acolheu. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. O dia hoje está repleto de programação muito interessante. A gente vai ter uma pegada muito prática. Queria primeiro só pedir um pouco de desculpa pela alteração do local, né? Os primeiros a comprar ingressos sabem que seria no auditório do AB, como foi no ano passado, mas o prédio foi interditado. Então, por isso é que a gente precisou trocar de local, mas como vocês estão vendo aqui, também temos um auditório extremamente confortável. Temos aqui, entre os nossos patrocinadores, aos quais eu queria agradecer, vários leiloeiros aqui de Minas. Obrigado, Ângela, Marco Antônio, Fábio, Priscila, está aqui também. Né? Deixa eu ver se eu esqueci de algum. MGL, pessoal da MGL, muito obrigado por confiar no nosso evento, por patrocinar o nosso evento, porque a gente sabe que esse mercado de leilões ainda é muito fragmentado e nossa função aqui é unir esse mercado e a gente melhorar esse mercado. Então, começando por hoje, vamos lá, passo a passo, melhorar o mercado. Bem-vindos e bom dia a todos, bom evento a todos. Só para finalizar também, gostaria de agradecer imensamente a UNA que nos acolheu aqui, que abriu a porta da sua casa para nos receber e conseguir nos atender a essa emergência que realmente a gente teve esse percalço com relação ao endereço. E estamos muito felizes de estarmos numa instituição de ensino, trazendo ensino também sobre o nosso mercado. É desse jeito que a gente fortalece não só a leiloaria, mas também o mercado de leilões, o mercado das próprias execuções que a gente vai tocar hoje aqui, a gente sempre frisa e traz mais efeitos positivos para o nosso judiciário como um todo. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem o dia, e eu acho que será brilhante como sempre. Daremos início ao nosso primeiro painel do dia, cujo tema será Atuação Multidisciplinar nos Leilões Imobiliários. Gostaria de solicitar para compor o nosso painel Fábio Góes, leiloeiro público na Ápice Leilões. Fabiola Carvalhido, arquiteta e urbanista. Gustavo Amorim, empresário, economista e presidente da AELO. Raquel Barcelos, advogada. E como mediadora, Patrícia Zanqueta, advogada e secretária-geral da Comissão de Leilões da Regional Sudeste da ABA. Bom dia, pessoal, novamente. É uma honra estar aqui em BH,
Ano passado nós estivemos, foi a minha primeira vez aqui no estado. Eu fiquei apaixonada, foi muito mágico. Nós conhecemos Ouro Preto, uma cidade. Vocês assim são muito acolhedores, um povo extremamente simpático. Foi sempre muito bom estar aqui. Eu sempre falo que a gente começar o painel é uma responsabilidade, né? Começar o evento, porque quando o evento começa com um painel bom, significa que ele vai ser bom o resto do dia. Então, a gente tem uma super responsabilidade aqui. Mas vai ser muito bom, então espero que vocês fiquem até o final, porque nós vamos trazer realmente temas que são, acho que são diferentes daqueles que a gente costuma ver nos eventos de leilões. Inclusive, quando nós pensamos, durante a comissão, nós pensamos em trazer profissionais de diferentes áreas, não apenas advogados, leiloeiros, que são as pessoas que estão, de fato, acostumadas a lidar com o dia a dia do leilão. Então, quando a gente vai em eventos voltados para esse público, é claro, a gente busca sempre o aprofundamento das matérias. Mas hoje, a gente quer que vocês saiam daqui com a mente aberta, com novos insights, que vocês entendam que não é apenas prestar uma assessoria para um arrematante, não é apenas eu fazer uma due diligence e entrar no site do leilão, ir lá arrematar e registrar o imóvel e vida que segue. A gente está aqui para mostrar para vocês que existem várias formas de atuação com o leilão imobiliário. E o mercado ainda carece desses profissionais. Profissionais que pensam como estruturar negócios. E hoje nós temos aqui profissionais excepcionais que vão trazer para vocês também exemplos. Teste. Aí, deu. Eu quero começar, então, com o Fábio. O Fábio, além de leiloeiro, ele também é advogado e lida diariamente com esse público. Eu queria, Fábio, que você falasse para a gente qual que é a dificuldade que você vê quando nós temos um leilão, seja ele judicial ou extrajudicial, que não é feita uma análise completa. E análise completa, quando eu quero falar, eu digo isso, eu estou falando daquela análise de um imóvel que foi pensado para o investidor estruturar um negócio. Eu queria que você me desse exemplos também de situações que o leilão foi anulado ou houve a desistência do arrematante por conta disso. E bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez aqui em BH, já estive em Campinas, né? Foi maravilhoso. E é uma responsabilidade, porque aqui só tem fera. Eu falei para o Rafael, vocês me colocaram numa enrascada, né? Mas, assim, o que eu vejo de um leilão, até a gente conversou, eu queria trazer um panorama até anterior ao edital, porque existem várias disciplinas que atuam num processo judicial. Você tem um magistrado pelo judiciário, você tem o credor, o devedor, você tem contadores nos cálculos e você tem até a avaliação dos imóveis por corretores, arquitetos, engenheiros. E, às vezes, a gente tem uma falta de assertividade na avaliação, porque a avaliação, por exemplo, ela traz só questões mercadológicas. Quando a gente, por exemplo, no desenvolvimento imobiliário de uma área, de uma incorporação, a gente precisa saber do solo, se tem contaminação, se não tem. E aí chega o desafio para o leiloeiro receber esse edital, a gente faz o edital, faz o saneamento, e o investidor... Muitas vezes é um copia e cola. Exato, não, o meu não. Não, disse muitas vezes, falei, o seu não é, tenho certeza. Estou brincando. A gente faz uma análise bem minuciosa e a gente tenta entender o que o investidor quer. Então, a gente tem um caso agora, na Avenida Santa Amaro, um imóvel para incorporação. Todo mundo pede para ver se tem contaminação de solo. Querem fazer sondagem de solo. É complicado. Como é que a gente chega no imóvel de alguém que ainda está na posse de outra pessoa? Vamos daqui, vou fazer um buraco aqui no seu imóvel para a gente ver o tipo de solo aqui. Então, a gente tem que pedir para o juiz essa autorização para viabilizar. Então, a gente acaba fazendo isso, né? Então, você tem vários exemplos que a atuação multidisciplinar ela é mais assertiva. Realmente não é só edital, não é só matrícula, precisa ter um olhar. O assessor de leilão, o advogado que quer trabalhar nessa área, ele tem que ter, seja na sua própria equipe ou com parceria, corretor de imóvel, um arquiteto, um engenheiro ambiental, porque dependendo do que é a vocação do imóvel, a gente vai ter um problema, né? Então,
Eu falei vários exemplos, né? A gente tem um exemplo lá que não foi comigo, foi no condomínio que eu moro, lotes de 360 metros quadrados, tem um adensamento muito grande, uma densidade de Mata Atlântica muito grande, precisa de autorização, então a pessoa só ficou focada nisso. Se falasse com o corretor, porque aquele imóvel está lá, não é à toa, que custa 150 mil, foi arrematado na Caixa por 23. Quando foi ver, tinha uma nascente no meio de um lote de 360 metros quadrados. Então, assim, olha o custo que ele vai ter que absorver isso. Ele vai continuar pagando a taxa associativa. Se ele quiser desassociar, ele vai ter que contratar um advogado e vai ficar com esse mico lá. Então, Talvez nem consiga. não, talvez nem consiga, porque e leva anos, não é fácil. Na justiça acaba levando anos. Então, são questões que têm que ser analisadas, né? Principalmente, assim, a análise jurídica é básico, né? Todo investidor, tem bastante investidor aqui, tem que ter uma análise jurídica bem forte, mas também tem que olhar para outros fatores, né, que acabam sendo decisivos no investimento, né, no que ele vai ter de retorno ali. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo, frigorífico. A pessoa comprou um frigorífico e ela chegou e colocou, tinha uma área de escoamento do sangue e tal, ela tampou, porque é no chão, né? Ela tomou um multa ambiental e um processo. Então, tem que analisar. Não é só, vou comprar pelo galpão. Não, você tem que analisar e saber onde você está pisando. E só uma atuação multidisciplinar vai conseguir. Enquanto nós conversávamos para fazer o alinhamento desse painel, eu até dei um exemplo de um cliente que eu tenho que faz arrematações e ele constrói nesses terrenos. Ele é um pequeno empresário, ele, vamos dizer, praticamente um empreiteiro. E ele me procurou para que eu fizesse a análise de um imóvel que ele estava buscando. Ele queria fazer aqueles condomínios pequenos de casa, sabe? Que tem umas 10 casinhas, assim. Era um imóvel pequeno. Eu fiz a análise, para mim estava tudo certo. E aí eu puxei as certidões do executado. E aí eu resolvi, como não eram muitas, porque às vezes, gente, quando você está pesquisando, vocês sabem, quem é assessor sabe disso. Quando vem 50 mil execuções contra aquele executado, assim, muitas vezes a gente não entra em todos os processos. E eu achei desses processos, se não me engano, eram 4 ações de execução. Eu achei um desses processos que foi anexado um laudo do terreno ao lado, que era esse, justamente, mas ele fica do lado de um empreendimento. E aí, embaixo, no subsolo mesmo, então, quando você passa na rua, você não vê. No subsolo, tinha vários, e aí tinham as fotos, né? Vários equipamentos de exaustão, de refrigeração. E aí, ali estava, assim, se discutindo sobre a contaminação daquele solo. E aí eu falei para o meu cliente, olha, a gente vai ter um problema seríssimo, porque realmente tem um laudo aqui, não existe ação judicial discutindo isso. Não, você passa na frente do imóvel, você não vê o que tem embaixo da Não dá terra. para ver, não dá Não para tem ver. como. E foi uma sorte, vamos assim dizer, né, desse executado não ter muitas ações e eu ter entrado ali por curiosidade. Mas fica também essa dica, porque muitas vezes a gente acaba não se aprofundando nessa análise de processos que não tem muita relação com aquele caso que nós estamos estudando. E realmente, Fábio, isso que você trouxe é fundamental. E não só a gente ter parcerias, né? A gente tem que pensar, enquanto assessores, em estruturar os negócios, mas também de forma financeira. E aí, pensando nessa parte financeira, o assessor, ele tem que ser especialista em várias áreas, eu costumo dizer. Porque quando você começa a prestar esse tipo de assessoria, você mostra para o cliente que você não só arremata aquele imóvel, faz a due diligence, você consegue estruturar um negócio diferente, muitas vezes, de simplesmente eu ter um rendimento com o imóvel. Então, hoje em dia, a gente tem diversas formas de fazer isso. E pensando nisso, pensando que nós temos investimentos, nós temos fundos imobiliários, nós temos diversas oportunidades. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa o Gustavo. O Gustavo é economista e empresário, e ele tem uma análise bem completa do mercado imobiliário como um todo. Então, Gustavo, eu queria que você trouxesse para nós o que você acha de tendências de mercado, o que você sente hoje do Brasil. A gente está em ano de eleição, tem tantas coisas acontecendo, se fala muito de um boom imobiliário, mercado muito aquecido. A gente sabe que hoje a gente vive um momento de aquecimento dos leilões.
Mas a gente também tem ali muitos lançamentos parados, né? Em algumas cidades, no interior no interior de São Paulo e Campinas, que é a minha cidade, isso não acontece, a gente tem muitos lançamentos lá acontecendo. Mas eu queria que você trouxesse também, além dessa análise de mercado financeira, que você trouxesse um pouco sobre essa questão da visão do empresário quando ele vai pensar num imóvel para lotear, para fazer uma incorporação. E obrigada. Obrigado, viu, Patrícia, pela oportunidade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Rota, um evento realmente maravilhoso aí. Eu acho que vai trazer grandes insights aí para os desenvolvedores aí do setor. Nós estamos vivendo, né, falando primeiro que a gente estava conversando da questão do ambiente macroeconômico, né? Sou economista e sempre a gente tem que ver tudo que está acontecendo no mundo, primeiro Brasil, né, mundo, Brasil, para realmente tomar as decisões ali da microeconomia, que é o empreendimento imobiliário, que é o dia a dia ali das pessoas, das famílias. E ambiente macroeconômico hoje, né, vamos falar de primeiro mundo, grande estabilidade aí entre os países aí, trazendo grande volatilidade em insumos principais, a construção, o desenvolvimento imobiliário, né, uma pressão em cima disso. Ao mesmo tempo, uma desvalorização do dólar, como nunca vista antes, realmente, né? Os Estados Unidos fazendo uma expansão monetária e desvalorizando a sua moeda em relação a todas as moedas do mundo. Guerras, né? Diversos pontos de estabilidade aí, nunca vistos antes, né? Rotas de combustível sendo obstruídas, né, e elevando o preço desses insumos. Brasil, né, todo mundo vive o dia a dia, sabe, governo com déficit fiscal altíssimo, taxa de juros elevada, agora sendo pressionada também a inflação com essas volatilidades externas. Então, todo esse ambiente deve ser considerado para fazer um investimento, né? E o investimento, né, a TIR, que todo investidor busca, que é a taxa interna de retorno dos investimentos, é dinheiro ao longo do tempo. Então, a gente estava conversando sobre isso, sobre essa análise multidisciplinar, pensando no dinheiro ao longo do tempo. Nós temos uma facilidade muito grande nas questões de leilões, que é as vendas parceladas, né, que a gente estava conversando, que otimiza muito a TIR, onde você dá um lance ali, dá uma entrada e depois parcela o resto. Paralelamente, você pode desenvolver esses empreendimentos imobiliários e sempre buscando a TIR. Então, a observação que a gente coloca é sempre esse dinheiro ao longo do tempo. Hoje nós temos uma Selic de 14,75%. Né? Os empreendimentos hoje demoram-se, a questão de burocracia, taxas, tarifas, eu fiz um artigo essa semana sobre isso. O custo que essas taxas, essas tarifas, a burocracia leva em cima dos imóveis, custos cartorários altíssimos, né? Custo de incorporação, CNJ, toda hora muda a regra aí e aumenta ainda o custo de incorporação imobiliária. Então, essa análise multidisciplinar, né, jurídica, contábil, impostos, tarifas e o dinheiro ao longo do tempo é muito importante realmente para o sucesso do investimento ali, do arrematante. Então, o que a gente traz aqui, né, são várias variáveis que têm que ser colocadas juntos com a questão do comportamento do tempo e tentar otimizar isso ao máximo para trazer uma TIR acima, né? É uma missão difícil, né, para o empresário brasileiro. O que nós vamos fazer? Vamos investir para estar mais do que... Os insumos da construção subindo, absurdo. Absurdamente, assim, o que nós vamos fazer para dar mais do que 14,75 ao ano? Ou é melhor o arrematante deixar o dinheiro parado? Mas, ao mesmo tempo, nós temos condições de pagamentos favoráveis, né? Aí nas questões dos leilões, que dá para desenvolver os empreendimentos paralelamente e também pensar realmente em tiro, em longo prazo e nessa rentabilidade, levando em consideração todas essas variáveis endógenas e exógenas aí do mercado, para realmente você ter um bom investimento aí no leilão. Bacana. Nós até conversamos também que a gente não... Quando nós estamos pensando numa incorporação, num loteamento, é
o empresário, ele sempre busca a parceria, ele sempre busca ali a permuta, que é o terrenista entra ali com o imóvel, e aí o incorporador, ele vai lá e constrói, né? E contrata as construtoras, enfim, e faz o empreendimento. E aí, o que acontece? Muitas vezes, isso acontece muito em São Paulo, muitas vezes tem uma área perfeita, aquela área ali, nossa, maravilhosa. Só que o dono daquele terreno, ele só quer vender, ele não quer fazer permuta. Então, trava a incorporação muitas vezes por conta disso também. E pensando, já trazendo para o nosso tema, que é leilão, muitas vezes o investidor ele não pensa que ele pode arrematar num leilão judicial aquele imóvel parcelado, dando uma entrada de 25%, e aí aquele saldo ele faz em 30 vezes, e ele consegue, até durante a construção e pagando aquelas parcelas, vendendo as unidades, incorporando aquele custo ali ao empreendimento, e quando termina a obra, já está pago e só o lucro, né? Que é o que a gente estava falando. Nós arrematamos um imóvel em Curvelo, né? Até tinha comentado com a Raquel, e é isso, pegamos parcelado, né? E já desenvolvendo. As margens da 135, a gente já fez um planejamento de desmembramento ali da frente, para já vender, já compor o pagamento, né? Já deixar o empreendimento todo estruturado, para realmente já trazer esse dinheiro a valor presente com uma maior rentabilidade. Então, realmente, isso é muito importante. E identificar bem os terrenos, né? Realmente, essas oportunidades nessa análise multidisciplinar que a gente está aqui debatendo. E nós, quanto assessores, a gente precisa também ofertar essa possibilidade para os clientes. E pensando nisso, eu queria trazer a Raquel para a nossa conversa. Enquanto advogada e assessora, Raquel, eu queria que você falasse, quando você vai fazer uma análise de um imóvel, ou você prospectou aquele imóvel para ofertar para um cliente investidor, como que é essa análise mais aprofundada e complexa que o advogado faz nesse caso? Como que é a atuação desse profissional? Bom dia, gente. Obrigada pelo convite Obrigada. aqui Nós da que Rota. agradecemos. Tá? Bom. Primeiro, eu quero dar parabéns para todo mundo que está aqui, porque o mercado de leilões ainda é um mercado para ser muito explorado. E essa loucura que a gente está falando aqui é ainda menos explorada, né? A gente está dentro de um contexto de complexidade em que a maioria é o que eu percebo, né? A maioria dos leilões que se referem a esse tipo de terreno, que demanda uma análise multidisciplinar, são leilões negativos. E muitas vezes é aí que a gente começa a trabalhar, gente. Qual que eu diria que é o maior desafio de trabalhar com leilões de imóveis complexos para empreendimentos? É o tempo. Porque diferente de uma due diligence para uma compra tradicional, uma permuta tradicional, você pode estabelecer uma condição num contrato, de fazer uma análise em 6 meses para continuar ou não aquele negócio, e no leilão a gente tem um tempo um pouco mais reduzido. Mas aí é que a magia acontece, né? Eu falo assim, eu fico muito encantada com essa possibilidade do leilão, e fiquei muito encantada nos últimos anos, porque eu sempre trabalhei na condição de assessora de empreendedores que fazem parcerias, que fazem permutas, ou seja, eles não adquirem o terreno para empreender, eles trazem aquele terreno para dentro da empresa deles e aprovam aquele empreendimento e vão rentabilizar e lucrar junto com o dono do terreno sobre o resultado daquele empreendimento. Ótimo, ele não tem risco da compra, o dinheiro não está investido, mas ele tem uma margem que é muito comida aí por essa participação do terrenista. E hoje, com a questão dos insumos, estando elevando há muitos anos, a construção civil está elevada há muitos anos, a gente tem um fator muito relevante que tem que ser colocado aqui, que é a reforma tributária, que está vindo para tirar mais ainda a margem do empreendedor.
e está vindo pesada, não é brincadeira. Então, quando a gente vem para esse ambiente do leilão, a gente está trazendo o empreendedor para um lugar de mais rentabilidade. Porque eu estou tirando o terrenista, o dono do terreno, da divisão daquele resultado. Então, por isso que eu falo, quem está aqui está um pouco à frente. E quem já trabalha com leilões, eu sei que muitos aqui trabalham com leilões há muito tempo, e que têm esse receio de trabalhar com essas questões que demandam análises ambientais, análises urbanísticas, análises construtivas, análise de patrimônio histórico, análises comerciais, não tenham esse receio. Né? O que a gente faz é se colocar no seu lugar de apenas advogado, eu falo, e compor. Ninguém faz nada sozinho. Então, como fazer uma assessoria de leilão de imóvel complexo? É com equipe. Né? Não é um assessor que vai conseguir. Da mesma forma que, por exemplo, eu venho de uma escola de assessoria de empreendimento tradicional, em que a gente senta numa mesa com 10 pessoas para discutir, para rabiscar, para ouvir empreendedor, para ouvir urbanista, enfim, para estar com o comercial junto, é essa mesma filosofia que a gente traz para o leilão. Tá? Então, assim, é mais complexo? Mas é maravilhoso. É uma magia que acontece, e eu quero realmente deixar aqui um convite a vocês a ousarem nesse sentido, mas que venham com uma abertura maior para estar compondo o seu time com esse tipo de profissional. Então, o que eu posso falar como fazer unindo, conversando, trazendo profissionais da área. A gente tem tantos exemplos para dar aqui, Patrícia, eu acho que nessa conversa nossa vai surgir aí os exemplos, mas eu estou aqui com a minha colega, a Fabíola, que é urbanista e está em vários projetos com a gente, só dando um exemplo para a gente tentar um pouco materializar isso, né, gente? Porque parece um pouco muito vago, assim. Mas a gente fez algumas análises muito interessantes de imóveis de leilão, e como que a gente faz isso na prática, né? Então, chega uma oportunidade muito interessante, que a gente, até como advogado mesmo, a gente já consegue enxergar que é uma oportunidade interessante. Que chega, às vezes, através do corretor de imóveis, né? Na parceria com o corretor já ali no início. Exato, pode chegar através disso, né? Mas, de qualquer jeito, a gente olhando, fazendo uma curadoria com um pouco de experiência no mercado, a gente já começa a ver as localizações que são preferidas para os empreendedores, né? E o que é? A gente traz esse imóvel para dentro de casa, vamos falar assim, colocamos um olhar primeiro jurídico naquilo, que é a due diligence que todo mundo já conhece, né? Que é especialmente, que eu falo que é o mais importante, que é olhar se o rito, se o procedimento ele foi cumprido, né? Porque aí é que vem as nulidades que não tem o que fazer, né? Porque aí, enfim, um terceiro, enfim, ou até o devedor pode arguir, que são as questões procedimentais, se o rito foi cumprido. E passado isso, se a gente vê que essa questão jurídica mais básica foi cumprida, a gente passa para realmente uma composição de análise multidisciplinar. Aí a gente vem junto com, juridicamente também, mas aí trazendo o urbanista para a mesa, regras urbanísticas. Aí é plano diretor, lei de parcelamento de solos, lei de uso-ocupação, questão patrimonial, enfim, do patrimônio histórico. Trazemos também para a mesa a questão ambiental, que ela é muito séria, igual o Fábio estava dizendo.
A gente pode ter um imóvel super bem localizado, mas com uma restrição de uso muito significativa, com uma área de preservação permanente que, às vezes, come aquele imóvel ali por muitas vezes. Então, depois disso tudo analisado, como que a gente traz esse imóvel aí para o interesse do mercado, né? A gente começa a brincar aí de empreendedor, que é subindo um pouco ali de possibilidades de empreendimentos dentro daquele imóvel. E a gente não faz isso da cabeça da gente. Aí tem que ter realmente mesmo a presença de quem está no mercado, que sabe o que aquela região pede, o que é a demanda, o que são os conceitos construtivos que estão aí no mercado, que estão mais latentes. Então, a gente não apresenta um imóvel, sabe, Patrícia? A gente apresenta um negócio. Então, quando a gente trabalha nesse segmento multidisciplinar e de complexidade, dá mais trabalho? Dá. Mas você tira aquele terreno que você sabe assim, esse terreno tem problema, porque ele é muito bem localizado e nada fizeram lá até hoje, né? Então, alguma coisa tem. Aí chegam uns malucos lá, igual a gente, e começam a fazer a coisa virar alguma coisa, né? Virar uns predinhos, ou então uns lotes, ou um centro comercial, ou uma clínica médica, ou isso tudo junto, enfim. Mas a coisa se materializa. E é mágico. E é mágico. É mágico. Você vai passar na frente e vai falar assim, eu lembro desse imóvel. Então, assim, eu vou deixar um pouco meus colegas falarem aqui, eu me empolgo um pouco, mas é porque realmente é uma magia que acontece e a questão do tempo, que eu falei que é uma questão que é uma dificuldade, ela fica nesse cenário de leilões negativos um pouco mais confortável. Né? Porque esses imóveis, eles realmente, a maioria, passam aí nos leilões. A gente trabalha, muitas vezes, na fase já do leilão negativo e com um plus a mais de possibilidades, que é fazer propostas mais atrativas para o empreendedor do que as que estavam ali no momento do leilão, fazer propostas condicionadas a eventuais regularizações ou alguma outra situação que esteja ali, que você já tenha identificado, que é muito importante que vire uma proposta condicionada. Então, eu acho que dá para construir também, nesse cenário, propostas interessantes para o empreendedor. Então, eu ia falar que ela cria, tal, mas até a negativa também de não comprar o imóvel é importante essa análise. Né? Porque vou fazer o desenvolvimento imobiliário lá, mas você, a partir do estudo que vocês fazem, se não dá, é melhor não comprar. É melhor deixar para um desavisado. Não, e eu acho que o assessor ele tem que ter essa frieza também. Sim. De falar assim, aqui não dá. Sim. Importante. O objetivo é fazer o investidor, né, tem rentabilidade. E até falando nisso, a Fabiola, ela faz um trabalho diferente, porque ela é arquiteta urbanista, e ela faz uma análise bem completa de tudo que a Raquel passa para ela e de outros clientes. Eu sou apaixonada por essa área do urbanismo. Eu sou coordenadora de desenvolvimento urbano de uma entidade na minha cidade, que é Campinas, e eu participo de muitos eventos falando sobre isso, e a gente tem uma tendência de mercado agora sobre as novas centralidades, sobre revitalização do centro. Então, a gente pode falar também aqui de retrofit, a gente pode falar das fachadas ativas, a gente pode falar dos bairros planejados. É uma coisa linda, maravilhosa, que a gente pode oferecer 1000 possibilidades para os investidores. Fabiola, quando chega até você esse tipo de análise, como que você faz? Pensando do seu lado, arquiteto urbanista. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Tá. Bom dia a todos. Bom, primeiro queria agradecer essa oportunidade, é a minha primeira vez com vocês, né? Enfim, eu sou meio suspeita, porque assim, eu amo trabalhar com advogados, porque não existe desenvolvimento imobiliário ou análise urbanística sem o direito imobiliário coladinho, né? Enfim, vamos lá.
Quando o terreno chega, né, triado pelo pessoal do jurídico ou através de um corretor de imóveis, a análise básica é a legislação, né? Primeiro a gente olha a localização daquele imóvel, vai para a legislação municipal e aí é uma batalha, porque a Raquel listou ali várias leis. Existem municípios que essas leis estão compiladas, mas na maioria dos municípios elas são segmentadas. Então a gente tem mesmo que fazer a leitura de todo o arcabouço legal, e às vezes uma coisa que está permitida numa lei, vem uma lei posterior e coloca uma restrição. Então, essa base, análise legal é a primeira. Bom, a partir dessa análise legal, a gente precisa analisar a inserção daquele terreno no município, né? Por quê? Uma coisa é o que a lei permite, outra coisa é se a realidade do contexto daquele imóvel absorve determinados usos que a lei permite, né? Então, essa análise urbanística, ela tem o papel de traduzir essa legislação para uma realidade do investidor que, no futuro, vai empreender naquele imóvel, né? Então, a gente chama isso de inteligência normativa, né? Essa inteligência normativa, ela revela o potencial de retorno daquele imóvel, né? Enquanto o jurídico está lá fazendo o saneamento do título, o urbanista tem esse papel, juntamente com os corretores, né, que conhecem aquele mercado local, tem esse feeling, né, do que aquele consumidor quer comprar. Essa parceria também com o corretor é super importante, porque ajuda o urbanista, né, depois que ele faz essa análise da legislação, essa análise do entorno, junto com essa troca de ideias de quem está lá na ponta, sentindo diariamente esse mercado local, ajuda a gente a compor cenários e aí trazendo o advogado junto, né? Enfim, então, acho que isso é importante, a gente se apegar não somente ao que a lei permite. Eu vou dar um exemplo prático, e aí buscando um pouco um gancho no que o Gustavo disse, do retorno no tempo, né? Nós analisamos um terreno em Nova Lima de geometria triangular, tá? E esse terreno tinha frente para 2 vias, ele estava entre 2 rotatórias, não havia coletora, ou seja, era uma região que tem muito fluxo diário e de grande visibilidade. Não, era um terreno menor para incorporação. Mas aí, quando a gente foi fazer a composição de cenários, o que a gente apresenta para o investidor, né? Ele tem, sim, a possibilidade de usar esse terreno num único empreendimento, ou a gente pode fazer uma composição. Por exemplo, eu posso fazer um desmembramento dessa área. Nesse caso de Nova Lima, a gente indicou, de acordo com o zoneamento que tinha lá, a gente indicou a criação de um terreno com uma utilização mais logística para galpão. E aí, na outra parte do terreno maior, a gente indicou um strip mall. Então, por exemplo, esse terreno do galpão, ele pode ser utilizado pelo investidor para uma venda direta, e aí recompor um pouco do caixa do investimento, ao mesmo tempo em que ele está paralelamente desenvolvendo com a sua equipe uma incorporação no outro terreno. Então, essa composição de cenários, ela é importante para mostrar soluções de curto, médio e longo prazo. Trazendo um outro caso bem prático, uma análise de uma área em Lagoa Santa, né, Raquel? Essa já era uma área maior, 70 mil metros quadrados, 2 matrículas, terreno em área urbana, frente para 3 vias. A frente principal para a MG10 e depois 2 laterais para outras vias. As 3 vias eram áreas de diretrizes especiais em eixos de circulação de Lagoa Santa. Cada ADE, que a gente chama, né, área de diretrizes especiais, tem incentivos próprios, algumas com melhor aproveitamento, outras com um pouco menos. Então, nesse cenário, a gente não desenvolve um empreendimento, um terreno de 70 mil, né? Então, a gente fez um business plan, um master plan, propondo o desmembramento dessa área em vários terrenos, e aí, como tinha frente para 3 vias, a gente conseguiu multiplicar esse ativo em vários ativos. E aí, nessa proposta de desmembramento, a gente se aprofunda para mostrar para o investidor o seguinte: esses lotes que estão ao longo da MG10, por causa do zoneamento e da região que ele está inserido, ele tem essa vocação para grandes equipamentos. Então, por exemplo, hotelaria,
strip mall, enfim. Os terrenos nas vias laterais, e uma dessas vias laterais, ela dá acesso a loteamentos fechados de alto padrão em Lagoa Santa, tem vocação para comércio de bairro. A pessoa está voltando para casa, então você tem ali uma rua de comércio e serviço. E como era uma área muito grande, a gente ainda teve o miolo dessa quadra. Então, numa das ruas laterais, a gente criou um lote bandeira, que a gente chama, que é um lote que vai dar acesso a um condomínio residencial no meio da quadra, que pode ser ou verticalizado ou horizontalizado, né? Aí a depender da análise também do investidor. Então, a gente fez essa composição de cenários. Fez um bairro. Exatamente. E aí mostrando para o investidor uma estruturação de um negócio. Então, a gente brinca assim que essa análise urbanística, essa composição da equipe multidisciplinar, ela faz o seguinte, para o leiloeiro, Fábio, essa é para você. O leiloeiro deixa de ofertar um problema jurídico com desconto e ele oferta para o investidor um negócio com retorno do investimento no tempo, como o Gustavo disse. Requalifica o VGV que vocês vão ter, requalifica até o investimento do lance, porque às vezes a área pela área está cara. Mas E essa área especificamente, assim, Fábio, assim, é uma área que assusta muito o mineiro pelo valor, sabe? Muito, muito mesmo. Mas na hora que você vai com as coisinhas subindo, a pracinha criando, as casas, né, aí já a área já começa a ficar... Faz sentido. E eu estou falando da metade do preço, hein, gente? Não, e é interessante numa composição dessa, porque... Fábio, eu te não, cortei. eu acho que tem toda... podem contribuir. Um business plan desse, ele te dá N possibilidades, pelo seguinte, o empreendedor, ele pode, dentro desse desmembramento em vários terrenos, ele seleciona alguns que ele vai fazer venda direta, recompor caixa, ele seleciona alguns que ele vai buscar parceiros para ele permutar, e ele pode fazer incorporação direta em outros. Então, assim, são N possibilidades, isso multiplica muito o ativo. E finalizando o que o Fábio falou, muitas vezes um terreno que parece caro no leilão, ele vai dar mais retorno do que um terreno que parece barato no leilão. Isso vai depender da inteligência normativa e análise de contexto, né? Então, é isso, gente. Trazendo um pouco... Desculpa. Às vezes vale a pena comprar em primeiro leilão para afastar a concorrência. Isso, arrematar desde então a primeira já praça. sim. Porque Já o deixa retorno o não é leiloeiro tão feliz. grande. O leiloeiro fica feliz em primeiro leilão. É lógico. Mas você tira do mercado a concorrência ali. Né? A gente passou, Fábio, por uma situação assim que, infelizmente, nosso cliente não arrematou. Mas foi um grande aprendizado, que era um leilão de falência. Então, a gente foi participar do terceiro leilão, mas a gente já estava de olho nesse leilão, já tinha ofertado para vários clientes em segundo leilão de falência, que era metade do preço. Um terreno em Nova Lima... daqueles, sabe? Filé. Filé. E a gente compra em segundo leilão, dá para parcelar, o terceiro leilão não vai dar para parcelar, vai ser o menor preço à vista. Enfim, a gente fez todo o cenário, né, Fabiola? Subiu o prédio, olhou o plano diretor novo, porque o plano diretor atual não era bacana para o terreno, mas quem tivesse uma visão um pouquinho maior, de longo prazo, e o plano diretor de Nova Lima está sendo mudado agora, já está na última versão, né, para ser votado, ele subia prédios de quantos andares, Fabiola? Acima de 6 pavimentos. Então, A assim, partir de 6 era possível. era um imóvel de 4 milhões que dava um VGV, assim, fantástico, né? Fantástico. E o que aconteceu nesse caso? O imóvel foi vendido no terceiro leilão, mais caro do que o segundo leilão, à vista. Tá, gente? Então, assim, isso vem muito do empreendedor, né? Para saber que o preço do segundo leilão não pode... ou do primeiro, né, não pode deixar ele passar, porque aí tem as condições de parcelamento muito, muito mais facilitadas, e nesse caso, eu acho que quem arrematou vai ter muito sucesso de qualquer maneira, mas vai ter um pagamento mais pesado no investimento. Posso só fazer uma complementação dessa área que a Raquel falou, só para destacar assim, a importância da gente aplicar a inteligência normativa. Esse terreno em Nova Lima, ele tem uma frente para a via de 10 metros somente. E aí,
depois que você acessa o terreno por esses 10 metros, ele cresce atrás da quadra. Bom, o plano diretor de Nova Lima, ele permite o uso comercial e residencial verticalizado, porém, a frente do terreno tem que ter no mínimo 40 metros. Então, assim, numa análise primária, você descartaria o terreno. Não, esquece, porque aqui você vai conseguir fazer só unifamiliar ou comercial de pequeno porte. Porém, nessa análise, né, Raquel, a gente aprofundando, o que a gente fez? A gente propôs também um master plan da gente fazer um parcelamento de solo ali. Como? A gente tem uma entrada de 10 metros. Então, a gente pegaria uma via, adentraria com essa via para o interior dessa área, e aí é uma via com um cul-de-sac. Então, ela vai lá na frente, volta e sai cá na ponta, nos 10 metros. Só que aí, sendo uma via pública, lá dentro você consegue fatiar aquele terreno com vários outros com frente de 40 metros. Você vai aí fazer as doações públicas? Vai, mas ainda assim vale a pena. Porque você viabilizava lá dentro vários empreendimentos verticais. Não, é excepcional. Eu fico... Não, muito bom realmente essa visão, porque você acaba tendo uma limitação, mas junto com a análise arquitetônica aí, você consegue dar outras finalidades e mudar o conceito ali Pensando junto, né, do Gustavo? empreendimento. Isso aí. Essa é a cabeça do arquiteto urbanista, né? Que não é a mesma do advogado, porque eu nunca pensaria esse tipo de coisa. Gente, mas isso nasce das discussões multidisciplinares, né? É claro que eu não chego para uma análise com todas as ideias prontas, né? Isso nasce das discussões, da experiência de cada um. Então, essa composição, leiloeiro, advogado, empreendedor, corretor, é o que movimenta essa máquina toda. Por isso que é tão importante. Excepcional. Eu estou aqui, a minha cabeça fica fervilhando, porque, como eu falei, eu sou apaixonada por esse assunto de urbanismo. Eu quero agradecer vocês, mas antes quero abrir para perguntas. Queria saber se algum de vocês tem dúvidas nos nossos queridos palestrantes. Patrícia, só um comentário aí da minha fala anterior, que é realmente a questão do imóvel, né? O imóvel, por toda essa volatilidade, ele se torna um ativo seguro. E aí explica muito como o mercado imobiliário, com juros de 15% ao ano, ainda se desenvolve aceleradamente aí e com boas rentabilidades, né? A gente está vendo várias reportagens, levantamentos do ano anterior de valorização acima da inflação do preço dos imóveis. Não né? para. Além da rentabilidade de locação. Então, assim, é latente. E isso tudo, um dos motivos é a questão da segurança, da origem ali do ativo, que é a segurança toda. Nessa instabilidade, o que é, né, a demanda busca? Segurança, né? Lógico, primeiro segurança, depois a rentabilidade ali em cima do negócio, uma vez que o nosso país apesar de ser muito dinâmico, ele ainda é muito conservador, né? A gente tem estruturas de mercado de capitais ainda muito incipientes ainda, comparando com outros países. Então, acaba buscando todo mundo ali segurança no imóvel, é o que eu falo, né? Todo mundo, eu acho, quando nasce aí, o principal sonho antigamente era comprar um carro, tá? Hoje a gente vê o pessoal, não, quer ter o meu primeiro imóvel. Isso vira muito importante, a força aí do Minha Casa Minha Vida, a força aí do mercado de loteamentos, que não para de crescer ano após ano, 20% de crescimento, 25%, 30%, é muito resiliente, graças à coragem de todo mundo que está aqui na sala de desenvolver esses empreendimentos no ambiente hostil. A gente vê muitas pesquisas, eu vi uma recente falando que a geração Z, eles não pensam em comprar veículo, não pensam em comprar carro, mas isso, assim, na realidade, quando você está conversando com alguém, gente, todo mundo, se tiver oportunidade de comprar um imóvel, vai comprar. E, em paralelo, eu também vi uma outra pesquisa, se não me engano, do Secov, falando que o investimento preferido ainda do brasileiro é o imóvel, porque o brasileiro, como você disse, Gustavo, é muito conservador ainda. Então, para todo mundo que está aqui, a gente tem uma infinidade de possibilidades de investimentos. Eu sempre falo, se atualizem,
se aprofundem nos assuntos, não sejam só advogados, assessores que vão ofertar um negócio para o seu cliente. Aprendam a ter outras visões para que você também traga para o seu cliente oportunidades de rendimentos muito maiores do que simplesmente comprar um imóvel, reformar e vender, ou comprar um imóvel com 50% de desconto e revender. Como a Fabiola trouxe aqui, existem N possibilidades, de repente, de trabalhar aquela área ali para o investidor e ele ganhar muito mais do que se ele fosse somente revender. Patrícia, eu acho que um mercado também que é muito interessante nesse setor aí é quando você, tratando aí de imóveis de valores mais relevantes e tudo, você fazer uma composição de investidores, sabe? Porque muitas vezes o empreendedor, ele não tem esse costume mesmo da aquisição, tá? Então, isso é o que o mercado nosso pratica no Brasil inteiro, que é a permuta. Então, quando você tem um grupo de investidores, ou um fundo, ou um family office, enfim, ou até mesmo, gente, juntar pessoas conhecidas e comprar com a consistência de levar isso para o mercado, que aquilo não é só um terreno, aquilo é um produto, aquilo tem um conceito por trás, você consegue formar o que hoje a gente chama de terrenistas profissionais, né, que são realmente aqueles adquirentes de terrenos que levam para as empreendedoras esses negócios, não esses terrenos. Então, isso é uma vocação muito grande do setor de leilões, que eu acho que dá para ficar muito atento a isso e gerar muito negócio com isso. Hoje existem N possibilidades, como eu estava falando. Esses dias eu conheci um grupo de pessoas que eles se juntaram para comprar os imóveis e fazer as parcerias com as incorporadoras, porque a dificuldade é tão grande, né? Porque o investidor, ali, a incorporadora, ela... o recurso é para construir o imóvel, não para comprar ou adquirir por um leilão. Então, eles viram essa possibilidade, que é muito interessante. Ô, Patrícia, deixa eu só fazer um comentário também. A gente estava falando muito sobre desenvolvimento imobiliário, né, incorporação, loteamento. Mas nós temos no leilão alguns ativos, como postos de gasolina, você tem frigorífico, você pode arrendar áreas rurais que vão te dar uma rentabilidade e você adquire já focado no negócio, né? Então, tem essa possibilidade, além desses casos, o retrofit mesmo. A gente fez uma análise interessante, só pegando essa deixa, Gustavo, de uma possibilidade no centro de Belo Horizonte, em que é um hotel em funcionamento, e em pleno funcionamento, muito ocupado, sempre muito ocupado, mas... precisando daquele tapa, né? Precisando ficar um pouquinho mais bonito, não mais moderno, porque ele não poderia sofrer nenhuma modernização, que ele... O valor dele é o histórico, né? Ele é lindo, é um hotel meio art déco, assim, lindo. Mas também tem que ter uma visão, porque muitas vezes o arrematante ele vai olhar ali, não muito bem localizado, um hotel, vou derrubar e subir um prédio. Ali não dava, né? A gente fez até reuniões com a prefeitura para saber todas as possibilidades do hotel. Mas pode-se fazer um retrofit desse hotel muito qualificado, de um hotel muito elegante, muito bonito, e enquanto isso, receber a estadia, enfim, porque é um hotel que funciona e funciona muito bem. Já tem licença, já tô E, Raquel, e ficar atento realmente às oportunidades das mudanças legislativas, né? Nós estamos em pleno aí votação do novo plano diretor de Belo Horizonte, né, da revitalização do centro, que muda bem o potencial construtivo e configura o outro ambiente imobiliário nessa região central de Belo Horizonte. E com certeza, nessa região central, que era uma região desvalorizada, pode ter várias oportunidades de leilão, de imóveis que estão comprometidos, às vezes imóveis que não tinham valor, né, antes dessa legislação, que realmente existe essa oportunidade agora com essa mudança, essa potencialização do novo plano diretor. Isso é muito importante ficar atento, né, e acredito que Belo Horizonte esteja aí no foco de grandes oportunidades aí. Acho que vale a pena todo mundo aí que está na sala
como dica, é se aprofundar no plano diretor e ver algumas oportunidades que tem aí de leilão, porque realmente pode ter retrofit, pode ter, né, realmente novas edificações mais antigas com demolição, que melhora muito a rentabilidade e traz uma rentabilidade fora aí dos parâmetros normais aí, até mesmo de arremate de leilão. Gustavo, em São Paulo, com aquela novo centro que eles estão tentando fazer lá, a revitalização, tem uma corrida para aquisição de imóveis. Então tem cliente que, olha, eu quero prédios. E já fiz a visita. Era o retrofit. Prédio que está fechado há 10 anos, com pichação, detonado. Assim. E são imóveis problemáticos, que às vezes o cara abandonou, eu tenho uma dívida, deixou, foi pro leilão, enfim, né? E até o proprietário não conseguia vender antes dessa mudança. Então, quando muda, tem uma corrida. Então, quem chegava antes bebe água limpa. Né? A gente está aqui em Belo Horizonte, Patrícia, a gente está em trâmite, em votação, né? Já foi votado em primeira votação, um projeto de lei muito interessante que visa uma revitalização não só do centro de Belo Horizonte, mas de alguns bairros no entorno adjacentes, tipo Lagoinha, Barro Preto. Eu acredito demais no Barro Preto, eu acho que é sensacional. Eu acho que o Barro Preto é uma grande oportunidade ali, porque eu acho que é muito pouco aproveitado e muito bem localizado. Muito plano, é uma coisa que a gente não tem em Belo Horizonte, e eu aí, como apaixonada pelo urbanismo, aí já é um sonho, né? Que sonho seria ver o centro de Belo Horizonte tão lindo, com prédios tão lindos, adensado, né? Com pessoas, com comércio, com a possibilidade de habitação de interesse social, de pessoas que moram nas periferias, estando morando mais perto do trabalho. Enfim, é um sonho, né? E eu acho que o leilão ele pode ser um mecanismo disso se viabilizar também. Nós estávamos conversando que, nesse exemplo de São Paulo, que o Fábio deu, quando é feito o retrofit, o investidor ele tem contrapartidas financeiras, né, de isenções várias que compensam fazer aquele retrofit, e em muitos casos o imóvel ele se valoriza tanto que aquele lucro fica muito maior do que se ele tivesse construído aquele imóvel. Então, espero que vocês tenham saído daqui com a cabeça fervilhando. Você tem uma dúvida? Você tem uma dúvida, é isso? Olha só. A pergunta é o Rafael, tá? Ele é o vice-presidente aqui da nossa comissão, por isso que eu tô. Olha a responsa, gente. Eu a adoro, prova, vamos ver. É a prova. eu adoro esse tema e tenho certeza que vários leiloeiros aqui da sala identificaram esses imóveis que vocês falaram aí. São imóveis aqui de Minas, né? Então, esses casos são bem emblemáticos. Eu quero fazer duas perguntas, uma para o Fábio e uma para o Gustavo. Primeiro para o Fábio, já que a gente está no painel de multidisciplinaridade, né? Vocês, como leiloeiros, quando aparece um ativo desse, vamos dizer, mais complexo, um ativo de valor muito alto, um ativo que pode ser destinado a um futuro empreendimento, vocês têm alguma postura diferente de chamar ali, às vezes, um corretor que é parceiro, de chamar um advogado, de chamar mesmo algum empreendedor que vocês conheçam, para já ir distribuindo esse imóvel antecipadamente? Porque é um imóvel que o trabalho com ele é um trabalho maior, né? Então, essa primeira para você. E a segunda para o Gustavo, como presidente da AELO, Gustavo, que é a associação que reúne os loteadores de Minas. Você percebe que os empresários, os loteadores, os empreendedores, eles já conhecem o mercado de leilões, ou a maioria ignora solenemente, nem imagina que pode adquirir um ativo para um loteamento num leilão imobiliário? A gente procura, acredito que vários leiloeiros também, a vocação do imóvel. Então, a gente consegue, sim, temos parceiros, corretores, advogados, inclusive a atuação que eu vi da Fabiola, da Raquel é impressionante. E em São Paulo a gente não tem muito essa atuação, esse estudo qualificado, ele é feito mais empírico, né? Não é esse projeto que não conseguiu passar slide, mas é um projeto fantástico. Assim, vai mais no feeling, né? Mais no feeling. Então a gente busca sempre olhar a vocação do imóvel e tentar falar com pessoas do setor, seja do posto de gasolina, mina de água, esse tipo de coisa, aí até as incorporadoras, né? E a gente tenta olhar, por exemplo, eu estava com um galpão na cidade de Itu, que é um interior de São Paulo, e tem uma vocação, a gente olha, tem um feeling, né?
Então, a gente, com a IA, por exemplo, a gente criou várias possibilidades. Academia, pet shop, né? E a gente tenta fazer esse tipo Mas não substitui o trabalho da Fabíola. Não, é só perspectiva. Soma, É uma Fábio. perspectiva Claro. da possibilidade de uso daquele imóvel. Então, o leiloeiro ele tem que ter esse trabalho. Eu fiz uma venda de uma fazenda para até uma pessoa pública e a gente foi na legislação municipal, a gente viu que ia ter o asfalto e não tinha. Então, ele estava receoso de comprar porque ele quer incorporar ali um loteamento com um campo de golfe, etc. E é uma questão, porque era longe o asfalto da cidade. E está a 300 metros hoje da porteira ali da fazenda. E por que a gente viu? Olha, está aqui a lei, cara. Vai ter. Então está aprovado aqui já o que vai ter o asfalto. E isso facilitou bastante e ele foi lá e comprou. Então a gente tem que ter um olhar diferente. Não dá para só botar no site, ficar ali esperando o lance. A gente tem que... estar aqui hoje é algo importante para acontecer isso. O diálogo é muito importante para a gente achar o comprador certo. Porque a gente tem que resolver para a justiça. Não adianta ficar levando a leilão várias vezes lá e não resolver. Eu tô com um desafio lá. Já falei com o Rafael hoje. Você vai me ajudar? A questão dos loteadores, né? Eu sou da ELO, sou presidente da Associação dos Loteadores de Minas Gerais, né? E realmente é muito incipiente ainda, são poucas operações que os loteadores de Minas, até por conservadorismo também, e pelo aquele que a gente brinca, né, Rafael? Pelo tempo de aprovação, né? Como o tempo de aprovação do loteamento é longo, o dinheiro ao longo do tempo ali para o incorporador que tem que colocar o dinheiro na obra, que tem que desenvolver a atividade imobiliária, acaba tendo aquele custo de oportunidade, ele não investindo ali na compra da terra, ele preferindo realmente a permuta, porque ao longo do tempo ele separa ali a caixinha do permutante, do custo do terreno, e a questão do desenvolvimento imobiliário. Ele separa bem. Os loteadores hoje, pelo menos lá na ELO, a gente tem debatido muito isso, esse profissionalismo, de entender o que é valor da terra, rentabilidade em cima do investimento da terra, e o que é rentabilidade do empreendimento, do loteamento, da incorporação ali. Separar bem essas coisas, não misturando, porque pode ser que você faça um bom negócio na terra, ser uma incorporação ruim, por custo, projeto, topografia, né? Come aquele resultado e vice-versa. Então isso é muito incipiente, mas o que a gente formata muito tem muita gente com capital, às vezes, né, com uma rentabilidade mais baixa do que no leilão, e a gente traz esses investidores para a sociedade que compra os terrenos e permuta conosco. Então isso é muito comum. É o que aconteceu com o Velos. Eu não arrematei, eu fui chamado, é um imóvel da Codenge, que era em Curvelo, um imóvel grande, 500 mil metros quadrados, bem grande, mas o pessoal comprou muito bem. Eu estava, aí me chamou para o leilão, né? Me ofereceram antes, eu falei, não, eu não quero. Aí acabou que um sócio, que eu nem sabia que viria a ser sócio, conhecido, arrematou esse imóvel e depois não conseguiu desenvolver, aí é isso que acontece, o cara comprou, ficou 3 anos tentando desenvolver e não saiu do lugar. Pagou todas as prestações, né? Aí ele veio lá no escritório, falou, eu vou ter que fazer com você. Eu falei, ok, agora eu entro. Aí a gente compôs a sociedade, né? E eu estou desenvolvendo esse imóvel lá. Então isso acontece, né? E ontem a gente estava na PHV ontem, e a gente pensando justamente nisso, num fundo. Porque como tem muito capital parado ainda, né, capital disponível, por essa monte de estabilidade aí, a gente não sabe para onde vai a taxa de juros, então o cara quer uma coisa mais segura, montar um fundo, realmente, que a gente consiga ter as cotas desse fundo para comprar os terrenos e permutar dentro da nossa gestão, rentabilizando o fundo, né, e também desenvolvendo. Isso a gente montou uma estrutura de governança boa, né? Estava mostrando para as meninas ali antes, a Raquel já conhece, que a gente montou toda aquela estrutura, para ter governança, dar segurança para o fundo, para realmente comprar esses terrenos e fazer o desenvolvimento imobiliário em escala. E aí envolvendo as loteadoras da ELO, pode ser Incorp, pode ser outras loteadoras lá também para fazer isso. Então, esse fundo
tá em criação, já está em desenvolvimento e pensando nisso. E os imóveis de leilão são uma grande oportunidade para isso. Agora, Fábio, é só fazer um ganchinho aqui. A gente está vendo que os incorporadores, os loteadores, por tudo que o Gustavo falou e todos falaram, normalmente eles não adquirem o terreno, né? Por causa de caixa e tudo. E aí eu pergunto, então não vale a pena apresentar um bom negócio para o incorporador e para o loteador? Vale. Né? Os corretores, vale porque esse incorporador, esse loteador, ele vai buscar o parceiro dele terrenista e vai compor esse negócio. Então, muitas vezes, essas oportunidades de leilão, elas vão estimular a estruturação de negócios ainda mais complexos, né? Que aí o incorporador traz o terrenista arremata e depois já tem ali uma cadeia produtiva, né? Que lá na ponta vai gerar o VGV e o lucro que todo mundo espera. Eu queria compartilhar um caso que eu dividi com o Fábio e foi muito semelhante a esse exemplo. Eu trabalho muito com a compra através de parceiros corretores. E o corretor ligou para nós e falou, eu tenho um cliente, porque tem uma área em Dayatuba que está em leilão. Eu falei, pois bem, vamos começar a encontrar essa área. E vasculha, estava uma área com o Fábio. E era muito bacana, porque era uma área muito boa para fazer uma incorporação. Na frente do shopping, né? Na frente do shopping. Em Dayatuba é a bola Esse vez, caso, né? ele estava bem emblemático. E daí o corretor falou, não, mas eu tenho o cliente já é do ramo, ele quer este terreno. Eu falei, ótimo, porque tá com um leiloeiro que além de tudo é meu amigo. Eu falei, nossa, tá tudo perfeito. E quando fomos estudar, ele tinha 3 situações. Uma, o cliente queria a confirmação se havia uma contaminação no solo, porque próximo ali tinha um cemitério, e isso era muito importante para ele evoluir. Vizinho de muro, né? Exato. Então tinha que jogar para lá à frente. E era um leilão de direitos, porque a área ela estava dentro de um terreno, então estava em leilão apenas X%, e a área já estava pronta para desmembramento. Era simplesmente fazer a regularização no cartório de registro de imóveis. A documentação estava pronta. E o cliente fez uma proposta, porque tinha um embargo de terceiro, estava juridicamente bem travado. A gente fez uma proposta para pagar parcelado. A juíza não queria receber, eu falei, não, por favor, pelo amor de Deus. E o cliente, eu quero pagar. E Ela Fábio, recebeu a vai lá. proposta. E no final, infelizmente, isso é legal a gente trazer, a gente perdeu, porque houve uma remissão da dívida nos autos, o terreno foi resguardado, né, foi recuperado, e infelizmente o Um cliente... cheiro de simulação ali. Isso foi bem, esse caso foi... Tá na cara, assim, até a magistrada, mas aí foi em agravo até, acho que se eu não me Foi, engano. a gente até chegou a recorrer, mas foi muito legal, porque veio do corretor. O corretor já tinha um cliente, encontrou a gente, e era o Fábio, e a gente estava todo mundo remando junto, mas infelizmente por uma questão jurídica, processual do leilão, não deu certo. Legal. Eu quero agradecer, espero que você... tem? Aonde? Bom dia. Gente, eu queria entender qual o impacto que a parte burocrática, né, que a gente sabe mexer com prefeitura, é muito complicado às vezes, e questão ambiental, etc., principalmente quando vai fazer esse processo multidisciplinar. Eu queria saber qual o impacto que causa essa resolução aí das coisas burocráticas para um investidor que ele quer adquirir o imóvel e fazer o dinheiro rapidamente, né? E eu sei que essa parte burocrática aqui no Brasil, no geral, assim, prefeitura de BH principalmente, qualquer coisa que você vai mexer lá é 30 dias para eles te darem uma primeira resposta. Então, qual o impacto que isso causa no investidor, para valer a pena ele adquirir? Inclusive, o presidente da ELA até comentou o caso lá de Curvelo, né, que acabou inviabilizando o negócio ou gerando, de certa forma, um prejuízo. Eu vou passar a palavra primeiro para a Raquel e depois aí fala a Fabiola e o Gustavo. Eu acho que a questão da burocracia, ela é inerente a isso tudo que a gente está falando. Então, quando a gente fala em adquirir imóveis complexos para empreendimento, a burocracia ela já vem no pacote, né? Então, a gente está acostumado no caso, por exemplo, só como um exemplo de loteamento, a gente vai estar aprovando um loteamento em 2 anos no mínimo, tá? Então, isso faz parte do negócio, mas há uma potencialização de investimento
muito grande, né? Nós estamos falando numa aquisição, por exemplo, de um imóvel que a gente fez a conta, só como exemplo, lá de 8, 9 milhões, que poderia gerar um valor geral de vendas futuro, num período de 10 anos de recebimento de carteira, de 60, 70 milhões. Então, a burocracia pesa, mas ela tem que ser refletida nessa questão do que isso gera aí no tempo. Isso faz parte da nossa atividade, né? Isso não tem jeito de fugir. É a burocracia Brasil, é o que a gente vive. Bom, só complementando, como a Raquel disse que a burocracia existe, na análise que a gente faz e nos relatórios que a gente entrega, né, para os potenciais interessados, a gente deixa isso bem claro, né? Esse cenário, ele vai te demandar inicialmente uma retificação da matrícula, ou vai te demandar a descaracterização do terreno rural para urbano. Depois, nesse cenário, você vai ter que passar por um licenciamento ambiental, você vai ter que fazer doação de áreas públicas. Então, isso vem desenhado. Quem decide encarar o leilão de um terreno desse, ele já sabe, né? Já está desenhado para ele o que é a burocracia que ele vai enfrentar em cada um dos cenários que a gente apresenta. É o heroísmo do empreendedor, né, gente? Aí realmente é bater palma para o Gustavo, porque é ele que encara isso aí. E quando, só te corrigindo, eu acho que o Gustavo iria fazer isso, mas para não deixar passar, o que eu entendi, Gustavo, do seu caso, é de que não viabilizou a realização do empreendimento por quem arrematou o imóvel em Curvelo, por ele próprio, né, por quem arrematou. Aí ele foi buscar uma empresa profissional para viabilizar o empreendimento do terreno que ele arrematou e deu certo, isso, né? É essa questão multidisciplinar mesmo, né? Tá funcionando. Essa questão do multidisciplinar mesmo, assim, esse investidor, ele tinha o dinheiro, foi lá, comprou e não analisou. Ele não viu realmente o que ele precisava fazer para desenvolver um empreendimento imobiliário. Ele confiou que conseguiria fazer sozinho. Só que é muito difícil, quem não é do ramo, desenvolver. Para quem já é do ramo é difícil. Para quem já é do ramo já é difícil. Tem todas essas burocracias aí, mas você está certo. Tem que ver a questão da burocracia, dinheiro no tempo, rentabilidade, como a Raquel diz. Tem que ter espaço aí para estudo aí, para o negócio acontecer e realmente colocar na mão de quem sabe fazer, sabe desenvolver, para ganhar velocidade e para ter, novamente, de novo, leilão, que eu vejo aqui vocês, assim, os investidores, os assistentes aí, os analistas, é dinheiro ao longo do tempo, é trazer rentabilidade para o investidor. O Gustavo, mas eu queria só complementar, eu queria que você falasse também como que é a sua análise, porque muitas vezes, por exemplo, para a gente fazer um master plan, você não consegue fazer no mesmo tempo que é o leilão. Às vezes o leilão é daqui a 15 dias. Como que você, enquanto empresário, analisa esse caso? Aí é a experiência, né? A gente consegue fazer muito mais rápido do que... Porque a gente faz isso todos os dias. Eu rodo viabilidade todos os dias, né? Lá na empresa tem uma pessoa que fica rodando viabilidade e já tem o sistema, já tem tudo. Então a gente já sabe os aproveitamentos. Hoje, com as informações digitais, né, Raquel? Né? Eu acho que está muito bacana, né, Muitos Fábio? municípios têm as bases. Muitos municípios já têm as bases, então você consegue consultar mais rapidamente, pelo menos uma análise prévia ali, e realmente condicionar, né? O arremate em algumas situações ali, como a Raquel colocou, para trazer segurança ao investimento. E dando um exemplo aqui, eu vivo nesse mundo aí de loteamento tem 20 anos, então, burocracia eu chamo de desafio, né? Então, a gente tem desafio todo dia. Mas eu passei por uma situação interessante, foi de um cliente até que me contou da arrematação de um leilão, em que ele arrematou um imóvel para empreendimento com uma condição de regularização prévia, tá? Se esse terreno tivesse vindo através de uma permuta de forma tradicional, essa regularização ela teria tomado 1 ano e meio, 2 anos. Como essa compra ela veio de um leilão, por um despacho do juiz, o juiz determinou que houvesse uma alteração da matrícula, porque tinha uma discussão entre um cartório e o outro, o que
a gente que lida com isso o tempo todo, com o cartório, assim, me saltou aos olhos, porque você pode ter o auxílio do juiz para te alavancar nessas questões que são tradicionais e que a gente passa o tempo todo para fazer empreendimento. E coincidência boa, né? Minha equipe está lá no leilão agora, que eu tenho que arrematar dois lotes. olha Teve um day aqui. Remata ao vivo. A Fazer online da Justiça Federal, que eu tenho um empreendimento que não tinha a via consolidada, e eu tinha que comprar 2 lotes em uma via consolidada, que são vizinhas do nosso terreno ali, que nós vamos ligar Ribeirão das Neves a Belo Horizonte, numa nova via, que realmente vai diminuir 1 hora de trânsito de quem sai de Neves para ir ali para Tancredo Neves. Então, vão reduzir 1 hora de ônibus das pessoas. E a gente precisava desses 2 lotes para viabilizar o empreendimento, para eu ter aprovação prévia. Então, o pessoal está lá agora. O leilão era hoje às 9 horas, até perguntei aqui se deu certo. Para arrematar esses 2 lotes, para eu conectar uma via, o meu terreno a uma via existente. Nem se tivesse encomendado, né, Patrícia? Não, perfeito. A gente tem mais uma dúvida. Bom, eu achei ótima essa colocação do Gustavo aqui e do colega ali também, que ele falou. Então, colocando em questões práticas, voltando rapidamente, né, em relação ao prazo de rentabilidade, é muito simples, como colocou o Gustavo logo no início. Se hoje você tem uma taxa de 15% ao ano de rentabilidade, e você tem um processo, como a Raquel colocou, que vai levar 2 anos, mas essa rentabilidade irá gerar em torno mais ou menos de 70%, 80%, 100%, vale a pena. Porque se você tem um loteamento de 4 milhões, e que ele vai se transformar isso em 20 milhões, 25 milhões em 2 anos, 3 anos. Então, esse é a análise que você tem que precisar fazer com o seu cliente. Ou seja, qual é o perfil dele? Se ele é imediatista, ou se ele pode aguardar 2 anos, 3 anos para ter uma rentabilidade que você não vai conseguir isso em nenhum banco, entendeu? Nenhuma instituição financeira, essa rentabilidade. E uma outra colocação também, essa última agora, você vê. Ou seja, esse negócio que ele fechou agora, leilão que vai fechar, com certeza. Se Deus quiser. Deu certo, senão o meu loteamento fica parado. Você vê o que isso vai rentabilizar toda essa região no entorno. Todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia. E essa visão ampla, né? Que você sai da caixa, sai ali do quadrado e você aumenta mais ainda. É isso, pessoal. Legal. Obrigada, Juan. Tá maravilhoso o painel, viu? Obrigada. Então, só para complementar, é a experiência. Por isso, até fechando o nosso painel, por isso é tão importante a gente ter uma atuação multidisciplinar. A gente precisa dos profissionais que têm experiência na área. Espero que vocês tenham saído aqui com a cabeça fervilhando, assim como eu tô, com muitas ideias. O anel tá bom, as perguntas Nossa, não gente, cessam. já é a terceira vez que eu tô tentando encerrar. Então, tá bom. Muito bom. Só um momento. Bom dia a todos. Meu nome é Leonais, sou engenheiro. Estou na área desde que nasci, da área da construção, né, de família e etc. E há 10 anos tramitando pelos leilões, de um modo geral. Inclusive, fico feliz de ver aqui alguns dos patrocinadores que eu remato sempre com eles. Né, o pessoal da Jonas Saraiva, o Jonas que está aí, o Fábio. Clientes, hein? O pessoal, exatamente. E fico muito feliz de ver essa tramitação, porque é o que eu vivencio todos os dias. Essa questão multidisciplinar. Vocês falaram aqui, são vários exemplos que eu vivo no dia a dia, principalmente fazendo um gancho, complementando, se posso assim dizer, essas dificuldades são muitas das vezes que trazem as oportunidades. Porque o que todo mundo vê como obstáculo, vou dar o exemplo de um imóvel aqui, foi agora em fevereiro, de uma área próximo ali ao Baixo Xangri-Lá, para quem conhece, Sim. de 35 mil metros, que era até um imóvel que era do SESC-Senat. Todo mundo ficou com receio em função que lá dentro tem uma nascente. Qual foi o estudo, né, que particularmente eu fiz minuciosamente para conhecer também esse daqui da região? Basicamente, qual era a fração, qual era o percentual que se perderia dentro dessa área de 35 mil metros? Fora que tinha outros complementos internamente, junto com os demais investidores, que era uma área de servidão da Copasa, já em matrícula, uma outra da CEMIG, e assim por diante. Aqui dali afastou uma série de pessoas que teriam medo de fazer, né, de participar. Mas quando você faz estudo, traz zoneamento, o que eu posso fazer? Seja um pequeno condomínio, né, como foi citado aqui, um loteamento e assim por diante,
Aí você traz isso para um valor menor. O grupo de investidores, no final, acabou decidindo em não arrematar e colocou um valor menor. Mas o nosso estudo foi exatamente para 2 anos de regularização e etc. Só trazendo números aqui de exemplo. O imóvel avaliado, né, a subvalor de 25 milhões e foi arrematado por 2.700. E era uma de 35, com a sua correção, ele era só o terreno, ele era para 45 milhões. Fora o potencial, vamos pegar aqui dentro da nossa área da engenharia e da arquitetura, que isso aí poderia levar 90 a 100 milhões facilmente, e foi agora em fevereiro por 2.700. O grupo com o qual eu tinha colocado para fazer, ele simplesmente declinou em último instante. Mas o relatório é isso aí que você falou. A Fabíola colocou muito bem. Desde o potencial construtivo, quanto você consegue levar, o que a engenharia e a arquitetura consegue agregar de valor para sair dessa balança. Opa, o que eu tenho de investimento lá, Fábio? Quanto que eu consigo rentabilizar hoje no mercado? X% tem 2, 3 anos. Opa, mas eu consigo fazer 2, 3 vezes mais do que isso, viabilizando dentro da área de engenharia, com as correções, né, dentro da área jurídica, né, trazendo todos aqueles que poderiam ser empecilhos. E isso eu vejo que agrega mais oportunidades do que o óbvio. Hoje eu vejo um fator talvez complicador, que é a própria rede social. Muita gente vendendo facilidades em processos, né? Desculpa aqui, né, gente, mas... Arremate ser advogado. É fácil, pode ir lá. Vai lá que vai dar tudo certo. Ô, Fábio. Que tem trazido tem inflacionado um pouco o fator dos próprios lances, né? Quem atua, por exemplo, na área de veículos, não houve inflacionamento assim, gigantesco. Eu falei, gente, não é possível, o pessoal não está conseguindo fazer conta. Não tem overidade sobre O curso da internet e acha que conhece e consegue fazer. De 200, 300, quem é pior, seja o que for, vai salvar a vida dele. E eu acho que não é bem por aí. Isso eu falo em qualquer área, seja na parte de imóveis, que traz um pouco mais as restrições. E outra, por exemplo, quando o pessoal fala, o leilão da Caixa, né, que ficou muito popular aí hoje pela rede social. Nem isso o pessoal às vezes consegue fazer a conta no simples investimento do próprio CDB, ele acaba sendo muito mais rentável. Coisas bem... Então, esse primeiro painel aqui, eu gostaria de parabenizar a todos vocês que trouxeram particularmente itens incisivos, muito precisos a serem discutidos, a serem trabalhados com cada um dos especialistas dentro da sua área para agregar esse valor, não só a nós que participamos, que temos ali os investidores que atuamos na área, mas para o mercado de um modo geral, para trazer isso de uma forma um pouco mais clara, porque no final todos acabam ganhando. Não só rematando por valores melhores, sim, e acrescentar um outro item que acho que já foge um pouco da nossa esfera, mas talvez na área jurídica. Depende também, sim, do poder público. Uma questão de viabilização, como foi citado agora no final, junto com o poder jurídico, de forma que, após uma arrematação, essa deliberação dos impedimentos, que às vezes você está comprando um problema, correto? Várias vezes. Né? Por isso é tão Tá importante, advogado, vai lá na prefeitura, ó, o secretário de urbanismo, de planejamento. Isso é normal, se você não fizer isso aí, você já está... Não sai, exatamente. É como se fosse um ingrediente da receita que faltou. No final, o bolo não vai sair do jeito que deveria. Isso é fato. Mas eu falo no sentido de uma discussão ao modo que... Vou dar um exemplo mais simplificado. Após o arremate homologado, o que se ficou a discussão jurídica fica para as outras partes. Eu mesmo já fui parte do processo terceiro de boa-fé, de ter que esperar 2 anos para uma decisão jurídica que no final a gente já sabia o resultado. Mas como tem a demora, texto lá. Mas eu entendo que seria ser uma movimentação de lei, não só mesmo a discussão de comprar o problema, entende? Eu acho que eventos como esse contribuem para isso. Então, tiveram algumas legislações que mudaram. O STJ, o CNJ, com a questão do cancelamento das penhoras, ajudou muito, que o juiz do leilão pode determinar isso. Então, acho que com o tempo e o debate, porque isso não era debatido. O leilão era feito dentro do fórum, embaixo de uma escada, e só investidores que tinham aquele... Já sabiam, já iam lá comprar direto com o oficial de justiça, muitas vezes. Nem o leiloeiro estava. Então, acho que com o tempo isso vai melhorar bastante essas questões. E o leiloeiro tem que também atuar em conjunto com o magistrado, com o cartório, etc. Porque a gente é a ponte entre o investidor e a justiça. Então, por exemplo, questões de regularização de imóvel. Imóvel sem matrícula, eu sei como o juiz pensa.
Se o arrematante pedir para que ele determine, ele vai fazer. Agora, se eu sei que ele não quer ter essa responsabilidade, eu falo, olha, ele não vai deferir. Você pode até pedir, mas ele não vai fazer. Então tem que ter essa sensibilidade para indicar para o investidor o momento e qual ativo que ele consegue fazer alguma outra coisa assim. Então, a abertura de matrícula, arremata parcelado que vai abrir matrícula. Então, a gente consegue ter alguns meios para facilitar a vida do arrematante também. E eu entendo que quando a gente pega a parte econômica, a parte de viabilidade, né, seu urbanista, e desenvolvimento do projeto e com o tributário, já não é mais uma balança de apenas dois lados, né? Aí já tem que fazer um equilíbrio de modo não só presente, mas a maioria dos investidores, acho que isso é uma questão até mais cultural brasileira, do imediatismo, né? Que é uma coisa mais a curto prazo. E aí eu faço uma pergunta mais geral, de repente é alguém que, para algum de vocês, como trazer isso de uma forma para os investidores, que eu vejo que isso traz uma viabilidade, principalmente para empreendimentos de alto valor agregado, os de médio, o baixo valor agregado eu vou considerar, mas principalmente de médio valor agregado. Como explanar isso de uma forma que isso traga uma rentabilidade um pouco maior para esse investidor de médio valor? Quando eu falo médio valor, estou falando de patrimônios ali de 5 milhões abaixo, né? Porque acima disso eu já entendo que o investidor já começa a pensar, poxa, eu vou arriscar aqui tendo 15% ao ano, 17% ao ano, às vezes em um período de 2, 3 anos, entende? Eu vou passar a palavra para a Raquel para falar sobre isso, mas acho que a gente até já respondeu um pouco, que é realmente a parceria, a análise, o Gustavo também falou, é um pouco da expertise de mercado, mas... Eu acho que a resposta para a sua pergunta é isso que a gente está dizendo aqui, né? Não dá para falar para um investidor com feeling apenas, com conversa vazia, né? A gente costuma fazer relatórios realmente muito adensados de informações não só jurídicas, que analisam o risco ali da entrada, porque todos os leilões têm os seus riscos, assim como todas as compras têm os seus riscos, né? E não é muito diferente, não. Talvez o leilão até ganhe um pouquinho quando ele é judicial do que uma compra tradicional, no meu ponto de vista. Mas também para o investidor, não dá para investidor de médio padrão, alto padrão, de valores maiores agregados, não dá para trabalhar da mesma forma de que um house flipping, de uma coisa. É muito diferente. Né? Realmente você tem que embasar com relatórios de projeção de rentabilidade, de possíveis usos, enfim. É isso aqui que a gente está falando, é isso tudo aqui. Né? A gente começou, né, esse evento com talvez a maior maluquice que é empreender no leilão. Aqui é todo mundo meio maluco, mas porque está todo mundo vendo aí na internet o leilão da Caixa e tal. Isso aqui é coisa de gente maluca mesmo, né? Mas é um cenário de um oceano azul. É isso aí. Lenay, obrigada pela sua contribuição. Mais alguém tem perguntas? Então agora eu vou encerrar. É sério? A gente tem 2 minutinhos. Tá. É só para entender como que a gente pode usar essa multidisciplinariedade de uma forma que quebrar o trauma e o medo que as pessoas, os investidores têm sobre o leilão. Por isso eu ido muito para as pessoas caem em golpe. A gente vê muita coisa na internet que até atrapalha ao invés de ajudar. Então, como que a gente pode usar isso para, de certa forma, educar os investidores e demonstrar também um certo conhecimento para a autoridade, para passar uma segurança, porque mexer com imóvel é trazer segurança. Eu brigo que, para os meus clientes, eu procuro aqueles imóveis que eles não podem arrematar para descobrir o que eles podem. Fabiola, respondeu? Alguém quer? Quer alguém aqui falar? Eu acho que a gente está falando de utilizar profissionais do mercado que tenham experiência, que tenham know-how, não tem outra forma. Você respondeu essa pergunta. A internet ela não vai resolver o problema. O cursinho da internet não vai resolver o problema disso aqui que a gente está falando. Né? A gente está falando de coisa séria, a gente está falando... Independente de ser uma arrematação de R$200 mil ou uma arrematação de R$10 mil, nós estamos lidando com sonho, nós estamos lidando com projeção, enfim.
tudo muito importante para quem está do outro lado ali. Então, acho que essa seriedade tá numa composição de equipe boa, né? Vai arrematar para empreendimento, tem que trazer gente que trabalha com empreendimento, né? Vai arrematar para house flipping, tem que conversar com quem vai. O apartamento é possível, né? Fazer isso aqui, não é possível. Então, assim, eu acho que o que mais eu vejo de sensibilidade nesse mercado é a gente educar o mercado. Eu acho que o principal é o que a gente está fazendo. É o que o Fábio falou que por isso eu parabenizei todo mundo que está aqui, porque a gente tem que trocar ideia, a gente tem que se educar para que não só nós que somos assessores, leiloeiros, mas que os oficiais de justiça sejam educados, que os juízes, né? Quem sou eu para falar de educar juiz, né? Mas assim, vamos lá, nem posso falar isso muito alto, mas, tá, gente? Vezes, desculpa algum juiz que estiver aí. Mas eu falo assim, muitas vezes a gente, num despacho com o juiz, você mostra a situação de uma forma macro que você convence ele de que um despacho daquela forma para desimpedir uma situação, ele é muito importante. Né? E eu falo assim, o leilão ele tem que ser desmistificado, porque o leilão é uma resolução de problema, tanto do problema do devedor, que está numa situação ali por alguma situação específica, né? Enfim, ele está numa situação de insolvência. Pode fazer da parte da minha vida um dia, mas enfim, é isso, é o que tem, né? É um problema. E do outro lado, você tem um ativo imobilizado, que é um grande problema para a economia. Então, o leilão ele tem que ser visto como solução. Uma função social importante ele tem. Pessoal, muito obrigada. Eu estou muito feliz e muito honrada de ter dividido esse palco aqui com vocês, de tê-los aqui no nosso evento, pessoas tão qualificadas, com tanta bagagem de mercado. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham, então, saído daqui com muitos insights. Espero que vocês ofereçam oportunidades desse tipo para os seus clientes também, porque eu costumo dizer que nós, assessores, a gente lida muito com esse mundo. Então, a gente acha que tem muito profissional trabalhando com isso, e a verdade é que não existem. Não existem profissionais qualificados para ofertar, muitas vezes, um imóvel de alto valor, analisar um imóvel mais complexo. Então, vocês, como a Fabiola bem disse, a Raquel bem disse, estão saindo daqui realmente com um passinho à frente. Então, aproveitem essa oportunidade. E a gente vai ter painéis também muito profundos ao longo do dia. Espero que vocês curtam e muito obrigada. Da Ápice Leilões. Meu nome é Fábio Góes, eu sou leiloeiro desde 2019, atuo na área desde 2016. É um prazer estar aqui. Vou apresentar apresentar um pouquinho o meu escritório. A gente está localizado em São Paulo, estamos vindo agora para Belo Horizonte também, até por questões familiares. E a gente quer montar uma estrutura aqui também em Minas Gerais, né? Eu não vou apresentar muito do escritório, porque vai ter o vídeo institucional. Eu vou ao que interessa, que é um projeto que eu tenho muito carinho, e é um filho, né, que eu tenho aqui. A gente fala também de alguns casos de sucesso, que nós tivemos bastante casos de falência, alguns casos do consórcio Almeida Prado, que é uma ação de 1985, com a sentença de 91, que só agora a gente conseguiu expropriar os bens. Então são 6 mil credores, então a gente está fazendo uma função social grande aí. Todos os imóveis foram vendidos, então foi declarado fraude, foi algo bem complexo que a gente auxiliou o administrador judicial em todos esses parâmetros, né? E aqui eu queria apresentar um projeto que eu tive ideia ano passado, né? E eu queria fazer uma revista que é um pouco do que falar com o mercado, discutir os assuntos do leilão e e não só pensar na questão comercial. E eu precisava de um tema, né?
o que eu ia fazer. Então a gente decidiu fazer essa revista e o nosso tema desse ano, que ano que vem vai ter outra, já está pensando em outro tema, ficou muito bacana. São 68 páginas de muito trabalho, que é o futuro delas, né? A força feminina por trás de cada remate. Porque lá no escritório eu sou o único homem. Então eu não mando em nada, quem manda são elas, né? Então eu trouxe aqui, a gente trouxe uma matéria especial. A gente tem a revista ali fora para todo mundo. Não sei se para todo mundo, mas tem 100 exemplares que a gente trouxe. Vai poder baixar também pelo QR Code. E além dessa matéria especial, a gente traz artigos técnicos das meninas que trabalham comigo lá, da Renata, da Tatiane, na área de falência, na área de direito condominial. A gente trouxe principais decisões que impactaram o mundo dos leilões, como o cancelamento de penhoras, porque a gente vê que o juiz no dia a dia ele não está preocupado com o leilão, gente. Ele quer resolver o processo, mas ele não sabe se o CNJ editou uma norma, ele não está nesse meio igual a gente, do dia a dia. Então é importante, quem trabalha com isso, né, o leiloeiro e todos os participantes, fazerem essa informação. Chegar no juiz é importante. Então a gente quer realmente informar e contribuir para o mercado de uma maneira saudável. Então, deixa eu ver. A gente trouxe participações especiais, mais que especiais, lógico, existem muitas mulheres, mas elas estão representando essas mulheres fortes no mercado de leilões. A doutora Carla é uma magistrada do Tribunal de São Paulo, que tem um olhar, a gente traz um olhar dela ali, do magistrado perante os leilões e as dificuldades como mulher que ela enfrentou na carreira de tua. A Celina também, que contribuiu. A gente tem a doutora Carla, a Celina, a Samanta, a Luísa e a Dandara. A gente fez uma rodada de entrevistas com várias perguntas e ficou maravilhoso. Ficou até bem robusto, né? Ficou bem legal. E a Maria Botelho, para quem é leiloeiro, acho que deve conhecer, né? Que a Maria Botelho ela foi servidora da Junta Comercial do Estado de São Paulo, entrou em 1979, sempre trabalhando com leilões. Então, muito do que acontece nas juntas comerciais hoje de leilão é trabalho dela. Então, a gente trouxe uma singela homenagem e ela responde uma pergunta lá também. Então, é muito bacana e vai estar disponível para todo mundo isso aí. Então, quem quiser baixar a versão digital já está disponível. E a gente trouxe 100 exemplares. Acho que não vai dar para todo mundo, foi meio que na correria. Fazer revista não é o nosso negócio, apesar que foi muito bacana. E quem quiser a versão impressa, depois a gente entra em contato com a gente manda no escritório, na casa, a gente está aí para ajudar. E vai ter agora o nosso vídeo institucional. E aqui o nosso contato. Vamos lá. Vocês gostam aí. Obrigado. Eu conheci o mundo dos leilões através de uma oportunidade de emprego em um leiloeiro. Eu estava num momento de formação profissional em direito e eu olhei que vários amigos meus ninguém conhecia sobre direito. Grandes advogados de outros escritórios grandes em São Paulo não tinham esse conhecimento. E aí eu achei que fosse a oportunidade certa para eu poder conhecer de dentro o leilão. Foi aí que eu me apaixonei pelo leilão e principalmente o leilão judicial. Em 2019, eu me tornei leiloeiro oficial e fundei a Ápice Leilões. E no ano de 2025, nós chegamos aqui na Faria Lima, um dos maiores polos econômicos e financeiros do Brasil e do mundo, com o objetivo claro de se aproximar de grandes investidores, bancos e fundos, para viabilizar grandes projetos entre o judiciário e investidores. Nós seremos a ponte entre esses dois mundos. Meu maior aprendizado, desde que eu comecei no leilão, eu acredito que tenha sido a questão de que tudo tem o seu tempo, né? Então tem tempo de plantar, tempo de colher, de adubar, e é nisso que a gente acredita aqui. Eu acho que é o principal pilar da Ápice é esse. Tudo que a gente tiver vai ser fruto do nosso trabalho. Eu acredito que o mercado e as minhas experiências moldaram um pouco do que é a nossa cultura hoje dentro da Ápice, porque a gente, no final do dia, o que conta são as pessoas. Sejam os compradores, sejam o judiciário, as pessoas que trabalham conosco e até os executados, devedores.
A Ápice tem capacidade para conduzir operações complexas em diferentes perfis de ativos e regiões do país, sempre com segurança jurídica, consistência e estratégia. Um exemplo disso foi a condução da alienação dos direitos de um imóvel de alto padrão no Jardim Europa, em São Paulo. Era um ativo avaliado em mais de 31 milhões de reais, que exigia uma atuação altamente qualificada. O leilão gerou forte interesse no mercado, com múltiplas propostas, e foi arrematado por mais de 15 milhões de reais, com um excelente índice de recuperação. A cultura da Ápice Leilões, ela é formada pela experiência de várias pessoas. As minhas experiências profissionais, pessoais, e das pessoas que estão comigo, do meu time, para atender um universo de pessoas. Então, no final do dia, a gente acredita aqui na Ápice que o mercado de leilões, as relações são feitas por pessoas. Judiciário, investidores, devedores, credores, todos têm que ter um tratamento igualitário e dentro da legalidade. Por exemplo, a nossa equipe, cada pessoa tem um nome. Isso está representado nos e-mails. Parece algo simples, mas eu trabalhei em locais que o e-mail era jurídico 1, jurídico 2, 3, 15, 20. A gente quer que a pessoa que está com a gente, na nossa equipe, seja referência e tenha um protagonismo naquilo que ela faz. Um outro exemplo é que nós sempre buscamos entregar mais do que nos é solicitado. No judiciário, nós entregamos soluções personalizadas para a necessidade de cada cartório, cada vara, magistrado, ou até mesmo a sua equipe de suporte. Porque a gente entende que cada região ou cada tribunal trabalha de uma forma. Um exemplo é a digitalização de processos físicos, que nós fizemos em algumas comarcas. Isso trouxe muito mais celeridade. Foram milhões de páginas digitalizadas. Ou seja, no final, para nós, cada integrante desse ecossistema que nós estamos inseridos é único. E é por isso que a Ápice acredita que o leilão é para todos. Esse mesmo padrão é o que levamos para a nossa expansão em novos estados, mantendo excelência por meio de processos bem definidos, tecnologia e atuação integrada entre as áreas. Assim conseguimos atuar com agilidade em diferentes regiões, fortalecendo nossa presença e consolidando a Ápice no cenário nacional, com capacidade de operar em escala e gerar valor em cada operação. E agora estamos aqui, em Belo Horizonte, porque acreditamos na grandeza do estado de Minas Gerais, em todas as oportunidades que podemos gerar para o judiciário, investidores e credores e a sociedade como um todo.